Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje vamos desenvolver uma questão, a questão número 209, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Semelhanças Físicas e Morais. Aí Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos. Por que pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para animar seu filho? Bom, uma questão interessante, né? Uma questão que os pais, muitos pais do nosso país, de outros países, né, questionam. Eu tive 5 filhos, um exemplo, 4 filhos muito bons, generosos, filhos que me deram só alegria, mas eu tive um filho problemático, né, que não conseguiu avançar em aspecto nenhum. Por que que isso acontece, né? O Kardec quer saber por que que isso acontece. Por que que nós, eu e minha esposa, um exemplo, né, que somos bons e virtuosos, não podemos ou não poderíamos ter atraído filhos, espíritos melhores para estar conosco aqui no nosso lar? Então são questionamentos interessantes porque a gente sabe, né, alguns fatos ocorridos no passado, não vamos citar nome, né, mas a gente observa aí um lar relativamente tranquilo, né, os pais trabalhadores, virtuosos, e depois de algum tempo, um filho ou uma filha vai lá e elimina os pais, mata os pais, a mãe, né, e o pai. Por que que isso acontece? Então, é uma situação que às vezes gera essa dúvida, né? Os casais ficam questionando a Deus, né? Por que que Deus faria isso, né? Como se Deus não sabe o que faz, né? Porque, na verdade, tudo tem uma razão de ser, né? A gente sabe que todos nós estamos aqui no planeta para corrigir as nossas imperfeições, né? E alguns espíritos, né? Recebem a permissão de Deus para renascerem num lar de pais bons e virtuosos. Mas vamos ver a resposta do espírito. Um espírito mau pode pedir pais bons na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor, e muitas vezes Deus lhe concede isso. Então, observa. Todos nós, né, estamos aqui num processo de melhoria contínua, digamos assim, né? Vamos dizer aí, como na administração, né, melhoria contínua, né, aperfeiçoamento. Nós estamos aqui nessa condição, nessa situação, e daqui a alguns anos, alguns séculos ou milênios, nos tornaremos espíritos bons, espíritos superiores. Mas hoje ainda estamos nesse processo, né, de reparação, de correção de nossas imperfeições, muitas que nós cometemos no passado e muitas vezes cometemos aqui também. Então, Deus vai nos oferece inúmeras oportunidades, porque Ele é o nosso Pai
e continua sempre nos oferecendo as melhores condições e situações para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, Kardec, ele diz que, abre aspas, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, Deus nos oferece sempre as possibilidades, as condições para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando nós, lá no plano espiritual, né, estamos, digamos assim, fazendo planejamento, né, para a nossa reentrada, né, o nosso retorno ao plano físico, né, muitas vezes a gente perde, nós cometemos muitos erros no passado, em existências anteriores, e quando nós estamos desencarnados, a ficha cai, né, vamos assim dizer. Nós passamos a ter consciência plena de tudo que aconteceu conosco, especialmente na existência anterior, e aí bate um desejo, digamos assim, de reparar, né, os nossos erros, as nossas imperfeições, né, aquilo que nós cometemos de errado no passado. Então, muitas vezes, né, a gente pede para nascer num lar equilibrado, onde os pais são virtuosos, os pais são bons, para nos ajudar nesse processo da nossa transformação, da nossa reparação dos erros que nós cometemos no passado. Então, Deus permite isso. Há, sim, inúmeras possibilidades. Então, é por isso que a gente às vezes vê aí numa família, digamos assim, como diz o Kardec ali, espíritos antipáticos ou estranhos, né? Estranhos em relação aos filhos, né, que estão encarnados naquele lar, né? Tem sempre um rebelde, né, um revoltado, um que, né, não consegue atingir os propósitos, os objetivos dos pais, né, que é de ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada. Bom, então a mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, no livro Fé, Paz e Amor, no capítulo 18, intitulado Em Casa, que Emmanuel diz assim: o templo doméstico é uma bênção do céu na terra, porque dentro dele é possível realizar o verdadeiro trabalho de santificação. Aí temos o valioso passadiço da alma em trânsito para as esferas superiores. Nesse divino corredor para a vida celestial, a criatura encontra todos os processos de regeneração, de modo a aperfeiçoar-se devidamente. É na consanguinidade, quase sempre, que o homem recebe as mais puras afeições, mas é igualmente nela que se reencontra as suas aversões mais profundas. Repetindo essa última mensagem aqui. É na consanguinidade, quase sempre, que o homem recebe as mais puras afeições, mas é igualmente nela que reencontra as suas aversões mais profundas. Então, a gente vai observar, como a gente já disse aqui, né, que, como está colocando aqui Emmanuel, né, vai ser no catinho ali do lar, que muitas vezes a gente vai encontrar, né, as aversões mais profundas. Né? Importante, então, entender que o lar é a preparação mais importante que nós temos para o desenvolvimento nosso no plano físico, não é? Mas ali, evidentemente, que vão existir conflitos, problemas, né, e etc., relacionados a tudo aquilo que nós já falamos. Não é? Desculpa. No livro Missionários da Luz, de André Luiz Francisco Cândido Xavier, no capítulo 13, a reencarnação de Segismundo, né,
esse capítulo ele retrata um pouco ou muito aquilo que a gente está dizendo aqui, né? Porque em uma reencarnação anterior do casal Adelino-Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino, e Raquel, por sua vez, foi parar no prostíbulo. Então você vê o estrago que Segismundo fez nessa família, né, de Adelino e Raquel, né? Segismundo desencarnado no plano espiritual, né? Fazendo já o planejamento para reentrar no plano físico, né? Para renascer no plano físico, evidentemente. Então, Adelino e Raquel já reencarnados, casados com um filho, Joãozinho, né? Ali no lar, e Segismundo no plano espiritual pedindo, né, aos espíritos superiores, né, aos instrutores do plano espiritual, essa oportunidade de reencarnar. E onde é que ele vai reencarnar? Exatamente no lar, né, em que ele prejudicou os seus futuros pais. E aí existe todo um planejamento, todo um processo, né? Segismundo tem que pedir perdão para Adelino, que estava arredio com relação à reencarnação de Segismundo no lar dele, de Adelino. Então, a situação um pouco difícil, né? Os espíritos têm que estar ali trabalhando as possibilidades, inclusive, de fazer com que Adelino perdoasse Segismundo, o seu algoz. Então, isso acontece, né? Depois de um trabalho intenso dessa equipe espiritual, Segismundo, então, consegue reencarnar no lar de Adelino e Raquel, demonstrando aí que os nossos erros, né, as nossas maldades que cometemos, né, nós temos que reparar com todos aqueles que nós provocamos o mal. Então, é assim que funciona na economia do nosso Pai Celestial. Mas a gente observa o trabalho incessante dos espíritos superiores em nosso favor para que a gente faça, né, o melhor, né, aqui no planeta Terra, para que a gente possa promover a nossa evolução, né, moral, nossa evolução intelectual, porque nós já sabemos que para que possamos nos tornar anjos no futuro, né, ascender até os céus, vamos assim dizer, entre aspas, né, nós precisamos de duas asas, né, que é a asa do amor e da sabedoria. Então, sem essas duas asas, não há possibilidade de nós alcançarmos os planos mais elevados, né? Nos tornarmos espíritos superiores. Então é isso. Nós agradecemos a oportunidade e pedimos a Deus que nos abençoe nesse novo ano de 2025, que seja um ano de paz, de saúde para todos nós e que possamos oferecer o melhor de nós para todos os nossos irmãos. Muito obrigado, que assim seja.